Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer exercícios que envolvem esferas e propriedades de uma esfera, certo? Primeiro exercício. Sabendo que o comprimento da linha do Equador é aproximadamente 40 mil quilômetros e que 3/4 da mesma é coberta por água, calcule a área da superfície terrestre, a área coberta por água e o volume da Terra. Então aqui a gente tem um modelo matemático da Terra, certo? Como se fosse uma esfera. E a gente sabe que o comprimento na linha do Equador, ou seja, o comprimento do círculo da linha do Equador é 40 mil quilômetros, certo? Então, a partir desse comprimento a gente pode descobrir o raio, porque o comprimento de um círculo é 2πr, certo? Sabendo o valor desse comprimento, a gente calcula o valor do raio. Com o valor do raio, a gente calcula a área da superfície terrestre. Ou seja, como o comprimento é igual aproximadamente a 40 mil quilômetros e o comprimento de um círculo é 2πr, e considerando π igual a 3,14, então a gente tem que 2πr é igual a 40 mil, então, consequentemente, o valor do raio aproximado da Terra é de 6.369 km. Com o valor do raio, a gente calcula o valor da área da superfície terrestre, sabendo que a área da superfície esférica é 4πr da esfera ao quadrado. Ou seja, a área da superfície terrestre vai ser igual a 4 vezes 3,14 vezes 6.369 ao quadrado. Então a área aproximada da superfície terrestre é de 509.485.862 quilômetros quadrados, certo? Agora ele pergunta a área coberta por água. Eu sei que a área coberta por água é aproximadamente 3/4 da superfície da Terra. Ou seja, eu multiplico a área da nossa superfície por 3/4. Então, a área coberta por água vai ser igual a 3/4 vezes 5,909 vezes 10 oitava, que gera que a área coberta por água é igual a 3,82 vezes 10 oitava quilômetros quadrados. Agora ele pergunta o volume da Terra. Como a gente já sabe quanto vale o raio e o valor aproximado do π que ele quer, é só substituir na fórmula de volume de esfera. Ou seja, o volume da Terra vai ser igual a 4π raio ao cubo dividido por 3, ou seja, 4 vezes 3,14 vezes 6.369 ao cubo dividido por 3, o que gera o volume final de 1,08 vezes 10 a 12ª quilômetros cúbicos, certo? É isso o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Quantos mililitros cabem aproximadamente no balão volumétrico a seguir? Considere π igual a 3,14. A gente tem esse balão volumétrico e essa imagem dá para ver melhor. A gente pode dividir essa figura tridimensional, esse balão, em duas outras figuras tridimensionais. Um cilindro, que é a parte do funil, que é a parte de cima, e uma esfera na parte de baixo. O cilindro ele vai ter diâmetro 5 e altura 8, ou seja, altura 8 e raio 2,5. E a esfera vai ter raio 7, porque o diâmetro dessa esfera é 14, certo? Então a gente vai calcular o volume individual de cada figura, no final somar. Só que ele deu uma unidade como centímetros. Então a unidade de volume final vai ser centímetros cúbicos. Então no final a gente tem que lembrar de passar centímetro cúbico para ml, certo? Então vamos lá. Primeiro a área do cilindro. O raio, como eu já disse, é 2,5 centímetros. A altura é 8. Então o volume desse cilindro vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura, o que gera um volume final desse cilindro de 50 π centímetros cúbicos. Certo? Eu vou substituir o valor do π no final para não ir carregando vírgula até o final. O volume da esfera de raio 7 vai ser 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3, o que gera
um volume final dessa esfera de 1372 π dividido por 3 centímetros cúbicos. Soma os dois, ou seja, o volume final desse balão vai ser igual à soma do volume do cilindro mais o volume dessa esfera, ou seja, o volume vai ser igual a 50 π mais 1372 π sobre 3, o que gera um volume final de aproximadamente, já substituindo o valor do π, de 1593 centímetros cúbicos. Como eu disse, e é a principal dica desse exercício, nunca se esqueça de analisar a unidade pedida. A unidade pedida foi ml, ou seja, eu tenho que passar centímetros cúbicos para ml. Como eu sei que 1 centímetro cúbico vale 1 ml, consequentemente 1593 centímetros cúbicos vale 1593 ml. Certo? Próximo exercício. Uma esfera é seccionada por um plano distante 12 centímetros de seu centro, em que o raio da secção obtida é 9 centímetros. Assim, calcule o valor da esfera. Ok. A gente tem aqui a esfera de centro O e a gente tem um plano alfa que cortou essa esfera a uma distância de 12 centímetros desse centro. E o raio desse círculo formado no plano é de 9 centímetros. O que a gente tem que perceber? Que essas duas medidas com o raio da esfera formam um triângulo retângulo, em que os catetos são o raio desse círculo formado, a distância entre os centros e a nossa hipotenusa é exatamente o que a gente precisa para calcular o volume, que é o nosso raio da esfera, certo? Então, por Pitágoras, a gente vai conseguir achar o valor desse raio, consequentemente, a gente consegue calcular o valor desse volume. Então, vamos lá. Por Pitágoras, R, o raio da esfera ao quadrado, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, o que gera que o raio dessa esfera tem valor igual a 15. Sabendo que o raio é igual a 15, substitui esse valor no cálculo do volume dessa esfera. O que a gente sabe que o volume de uma esfera é 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Substituindo o raio por 15, nessa fórmula a gente chega que o volume final dessa esfera é 4.500 π centímetros cúbicos. Como ele não pediu para substituir um valor aproximado de π, a gente deixa apenas o resultado em função dele, certo? Último exercício. Dado um fuso esférico que tem área de 3 sobre 2π metros quadrados e ângulo central de 60 graus, calcule o volume da cunha esférica determinada por esse fuso. Que informações ele te deu? Ele te deu a área do fuso, ou seja, da superfície dessa cunha, e ele te deu o ângulo que é formado, certo? Então, a partir dessas informações, a gente tem que conseguir calcular a cunha. Como a gente vai fazer isso? A gente descobrir o valor do raio dessa esfera. E através da superfície desse fuso, a gente consegue fazer isso. Por quê? A área de um fuso é igual ao ângulo da abertura dividido por 360 vezes a área dessa superfície total da esfera, certo? Então, a área da superfície total da esfera tem o valor desse raio, tem o raio da esfera. Então, o que a gente tem que fazer? A gente sabe o valor da área do fuso, sabe o valor do ângulo, só falta a última incógnita, que é o R, certo? Então, vamos lá. A área do fuso é igual a π, a θ dividido por 360 graus, vezes 4π r ao quadrado. 3π sobre 2 vai ser igual a 60 graus dividido por 360 graus, que é vezes 4π vezes r ao quadrado. O que gera que o nosso raio vai ter valor, o raio da nossa esfera vai ter valor igual a 3 sobre 2 metros. Com o valor do raio, como eu já disse, a gente vai calcular o volume dessa cunha. E como a gente calcula o valor de uma cunha, é simples. É o valor do ângulo de abertura sobre 360 graus vezes o volume da esfera total, que é 4π r ao cubo dividido por 3. Então o valor da cunha, volume da cunha vai ser igual a 60 graus dividido por 360 graus vezes 4π 3 sobre 2 ao cubo dividido por 3. O que gera que o volume final da nossa cunha é 3/4 de π metros cúbicos. Como ele não pediu para substituir um valor aproximado de π, a gente deixa em função de π. Então o volume final dessa cunha é 3/4 de π metros cúbicos.
Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.